Olá, como estão? Espero que bem, porque eu mesmo não estou muito bem há alguns dias. Estou evitando até mesmo consumir muito conteúdo de redes sociais variadas, como X ou Instagram, e até mesmo ler feed de notícias, porque isso só me deprime. Eu já andei muito mal e muito cansado nos últimos meses com tanta coisa, tão desiludido e amargurado pela vida, por assim dizer, que resolvi dar um tempo até nos noticiários, né, nas fontes de informações aí que nós temos, fontes centralizadas ou descentralizadas, porque eu realmente não queria saber do mundo. Queria apenas ouvir minha música, arranhar um violão, procurar ver algum filme o mais fantasioso possível para ocupar o tempo, tentar treinar um pouco, como se diz hoje em dia, né? Antigamente a gente falava malhar, tentar treinar. E a academia é ocupar minha cabeça com o trabalho e com a minha família, né? Principalmente com a minha filha, que é um ser humano com quem eu realmente devo me preocupar muito nesta vida, minha fonte principal de preocupação. Então acessei o conteúdo de meu colega, somos colegas aí há quanto tempo, cara? Talvez há uns 15 anos ou mais, o Fabiano Caldeira, que já teve vários canais por aqui, mantinha um blog, às vezes mantém, não mantém, mantém, não mantém, tá sempre mudando as coisas. E o canal dele anterior caiu, né? Caiu, ou ele mesmo excluiu. Era um canal até com uma boa projeção. Se chama Café Gay 24. Obviamente porque o Fabiano é gay. Então optou e gosta de café, né? E o 24 porque é algo bastante emblemático para se colocar um canal gay promovido, né? Feito, produzido por um gay. Mas em resumo, fui lá acessar o canal do colega e vi uma notícia. Foi a primeira vez quando vi essa notícia porque eu não estava vendo nada do garoto que barbarizou uma fazendinha de bichos. Um garoto com 9 anos de idade, no estado do Paraná, entrou em uma fazendinha e trucidou, barbarizou, executou de forma violentíssima vários animaizinhos que ali estavam. O que me chamou a atenção foi, primeiramente, a quantidade de animais, porque a maldade tá na criança, cara. Há crianças cruéis. Não é à toa que se fala, né, do pecado original, não é à toa que os católicos batizam crianças, porque ela já estaria ali contaminada com o pecado original, e depois esse batismo teria o reforço com a crisma, outro sacramento. Já pessoas protestantes preferem apenas batizar adultos. Não vou entrar tanto nisso, nesse aspecto religioso, mas em resumo, eu entendo o batismo de crianças pela Igreja Católica, porque nós já nasceríamos contaminados com o pecado original, né? Aquela coisa, todo homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Não, isso é falácia, né? Falácia de um grande precursor do que nós chamamos hoje de progressivismo, esquerdismo e progressivismo. Na verdade, todo homem nasce inclinado para o mal, apenas com força de vontade, meditação, fé. Eu mesmo não tenho, né, esse órgão da fé bem desenvolvido, mas pessoas que têm fé conseguem se tornar pessoas melhores, porque originalmente, como se gosta de falar hoje, né, configuração de fábrica, né, todo mundo fala muito isso. Configuração de fábrica humana já é com o pé ali, cara, na verdade, na maldade. Então ele se burila para tentar fazer o bem. Vivendo ou não em sociedade, o cara tenta ser uma boa pessoa através de, é isso, meditação, força de vontade e fé. O William Golding mostra muito bem isso aqui em O Senhor das Moscas, romance maravilhoso que sempre indico a todos. William Golding foi laureado com Nobel Literatura e na época em que Nobel queria dizer alguma coisa, né? Hoje em dia não quer dizer nada, mas na época em que queria ele recebeu essa premiação. Ele morreu desiludido com o ser humano, desiludido com o futuro da humanidade. Ele sempre foi cético em relação a nós. Esta edição que eu possuo há muito tempo é da coleção da Folha de São Paulo. Biblioteca Folha, está comigo há muito tempo. Deve haver outras edições mais caprichadas por aí,
mas eu desconheço. Na verdade, eu já recomendo até que as pessoas nem comprem livros, leiam no meio eletrônico, de preferência no meio eletrônico gratuito, se é que você me entendeu bem. Para quem não sabe, O Senhor das Moscas, o qual já teve adaptação para o cinema, até uma adaptação também mais moderna, com Leonardo DiCaprio, chamada A Praia. Foi um filme até de relativo sucesso, mas que não tem muito a ver, né? Foi apenas uma inspiração suave sobre O Senhor das Moscas. Aqui nós temos o quê? Um grupo de garotos aparece numa ilha. Houve um acidente. Como é que houve esse acidente a gente não sabe. Mas sobraram apenas crianças. Então essas crianças vão ter que se virar em uma ilha. E cara, o que é que poderia acontecer de ruim? Tudo. Essas crianças começam a se barbarizar. Começaram a formar grupos para lutar pelo poder, para impor a vontade de alguns aos demais. E toda essa barbaridade, esse barbarismo, inclusive com assassinato, só termina com a chegada de um oficial da Marinha Real que os encontra. E quando ele os encontra, ele fica deprimido só de ver aquelas crianças naquele estado. Tanto que no final do romance, ele vira de costas e fica admirando uma embarcação, um encouraçado, não sei como é que se diz, a embarcação que o trouxe até aquela ilha para o resgate, porque ele prefere ficar olhando aquele símbolo de civilização para o mar do que encarar aquelas crianças que ele não compreende, que deveriam ser apenas crianças em uma condição de civilização, mas ali naquela ilha se tornaram, em sua grande maioria, psicopatas e loucos de todos os gêneros. Ou seja, crianças são cruéis, podem ser cruéis, mas eu me recordo quando guri de uma amiga minha chamada Larissa que matou um coelho. Ela matou o coelho por pura maldade e ela passou muito mal com isso. Depois desse ato bárbaro, ela não precisou nem de muito castigo da mãe e do pai. Ela apenas matou por maldade ali o coelhinho com uma pedrada na cabeça do coelho. Ninguém entendeu bem o porquê, mas ela chorou muito, ficou nervosa, ficou se tremendo. Deram lá água com açúcar para ela, né? É o que se dava para acalmar os nervos. Hoje em dia já iriam empurrando ali medicações pesadas, né, em qualquer criança que fizesse isso estivesse nervosa. Ela apanhou do pai e da mãe, levou umas boas tacas merecidamente e ficou de castigo. Mais de uma semana a gente não viu o rosto dela na rua. Mas talvez o castigo nem fosse necessário, porque ela realmente ficou assim em frangalhos quando ela cometeu aquele assassinato por assim dizer, né, aquele extermínio daquele coelho. Ela ficou em frangalhos. E no caso desse garotinho, o que eu acho interessante é que ele saiu matando e não se abalou com isso, ou seja, ele teve prazer, né? Ele ficou com tesão na coisa. Matou outro, ao todo 20 e poucos animais. Eu espero que ele tenha bons cuidados, né, psicológicos, psiquiátricos, até mesmo porque ter um jovem assim crescendo com essa cabeça e se tornando um cidadão entre nós é algo que poderá ser talvez muito perigoso para quem irá conviver com ele. Mas o que é que eu acho de interessante? Basicamente é isso. O mal, né, sempre houve entre crianças, né? Crianças sempre conseguiram ser muito cruéis. As brincadeiras de criança na minha rua eram brincadeiras cruéis, eu vejo isso. E essa brincadeira cruel não existe hoje tanto entre crianças, até porque tem muito uma coisa de cuidados, né? Os pais sempre de olho. Tínhamos brincadeiras violentíssimas, cara. Por exemplo, instalação nova cela e alguém dizia pastelão quente, então você esquentava a mão e batia sem dó nas costas do cara. Ou então espora de galo, onde você enfiava as unhas nas costas de quem estava agachado. E é isso, cara. Eram tempos assim de quando externalizávamos, né, essa violência infantil por meio de brincadeiras violentas, né? O handebol e o futebol de minha infância sempre foram violentos, sempre tinha gente que saía de lá, dos eventos, muito machucado. As brigas nas ruas, quando a gente brigava com algum colega, eram brigas também pesadas, né? Pessoas sangravam realmente com isso. E eu penso que isso fazia parte da infância, cara, esse extravasamento dessa tensão, principalmente masculina,
E isso se perdeu, né? Se perdeu totalmente, e de qualquer forma, mesmo assim, nós também éramos penalizados por nossos pais pelas nossas falhas. Ah, vocês estão brigando na rua, ok, chegar em casa, taca. Ou seja, a gente brigava na rua, apanhava na rua e apanhava em casa de nossos pais. Isso era uma lição de vida, né? Que a vida é dura e o mundo é cruel e ninguém mais pode falar sobre isso, porque crianças são detentoras de superdireitos nos dias de hoje. Mulheres também, né? Detentoras de superdireitos, são deusas, né? Em nossa sociedade. E nós temos talvez ali no último escalão o homem de meia idade trabalhador. Esse aí não tem direito a nada. Crianças também com problemas emocionais, autismo, TDAH, se tornaram uma casta específica de nossa sociedade e não se pode, né, nem discutir o que é que está havendo neste mundo com essas crianças. As pessoas negam o óbvio e há um crescimento muito grande no número de crianças com autismo ou com doenças, né, condições, não se pode chamar de doença, condições similares ao autismo em que grau for. As pessoas querem insistir que não, está tudo normal, é porque hoje em dia nós temos um melhor diagnóstico e uma melhor interação desses personagens com a sociedade dita normal. Não, cara, vamos encarar a coisa de frente. Está nascendo muita gente com problemas mentais, com problemas emocionais. Isso já está vindo carimbado no código genético. E os pais são frouxos e não podem educar seus filhos como nós éramos educados. E dificilmente essa situação com esse garotinho, né, será encarada de uma forma onde talvez ele consiga perceber a crueldade que ele perpetrou, virar talvez uma equipe de psicoterapeutas, psicólogos, seja lá o que, para abordar a coisa de uma forma interdisciplinar, babaquice aqui, babaquice acolá, babaquice A4 exponencial, porque hoje ninguém pode abordar o óbvio pelo óbvio, né? Esse garoto ele é perigoso, ele já demonstra uma natureza muito perigosa. E assim deveria ser abordado essa sua natureza, para que ele consiga viver em sociedade mais à frente, para que as pessoas que estão à sua volta consigam viver também com relativa segurança. Mas acho que nada disso vai acontecer, né? Vai ocorrer realmente, porque hoje certas palavras não podem ser ditas, né? Fatos não podem ser comentados com certas palavras. A gente não pode dizer o que vem acontecendo como a gente dizia antigamente, porque houve uma blindagem. Uma blindagem onde pais não podem educar severamente filhos, mulheres têm super direitos também e mal educam os filhos que têm, talvez até consigam ali problemas com o genitor se ele tentar educar de uma forma mais veemente. Ou seja, um pai hoje não pode ser macho na educação de seu filho, né? Isso já seria tóxico. Então, com certeza é mais fácil você sair algemado de sua casa se você tentar ser um pai das antigas com um filho que trucida animaizinhos em uma fazendinha, do que você ser reconhecido como um pai que estava tentando fazer uma terapia de pai à moda antiga com essa criança. É o que eu me lembro da Larissa, né? Por ela ter matado um coelhinho e ela mesma ter sofrido muito com isso quando ela viu o resultado, ela ainda apanhou muito, ficou de castigo. E até onde eu sei, ela é uma ótima mulher que vive em sociedade nos dias de hoje. Eu não sei o que vem ocorrendo com essa sociedade nossa, né? Porque fatos malévolos assim sempre houve, né? Sempre. O mundo sempre foi duro e cruel, as pessoas sempre foram más. Lá no início dos tempos, eu gosto de dizer, Eva traiu Adão e Caim matou Abel. E banhos de sangue homéricos que fundaram, né, forjaram a nossa civilização. E o próprio William Gold, aqui, com muita sapiência, nos mostra que crianças são, sim, más, podem ser muito más, mas o que muda desse tempo, do William Gold para o meu tempo, para o que vem acontecendo agora, é a abordagem. A abordagem é o sistema legal, nossas leis, nossas normas,
Ministério Público, né, com suas curadorias de infância e juventude, conselhos tutelares, essas terapias holísticas, New Age, seja como for, para discutir coisas tão óbvias, né, que era apenas errado maltratar animaizinhos indefesos. Né? É errado, e isso merece o quê? Merece castigo, merece punição. Mas não, vão abordar com certeza essa criança de uma forma totalmente inadequada, mas adequada para os dias de hoje, como dizem. E eu me assusto, porque na verdade, um garoto que tem chances, eu creio, de rever o que fez, se purgar de toda essa maldade, desse ódio que estava em seu coração, talvez com auxílio de religião, por que não? Com orações, com meditação, e não com terapias progressivistas, né, que vão tentar ver a interdisciplinariedade com que nós vamos abordar tudo isso. E qual o futuro dele? Eu acho que é um futuro, né, infelizmente, sombrio. Eu penso muito dessa forma. Se não tiver a abordagem certa. Quero eu que fosse uma abordagem religiosa, né, mesmo eu sem ter religiosa, mas que um apoio emocional, espiritual, ajudasse bastante esse garoto diante desse fato. Eu ando muito cansado esses dias. Eu estava conversando com uma colega minha por telefone, né, há muito tempo a gente não se vê pessoalmente. E a gente conversando, ela falando de adolescentes, da família dela, eu falando de minha filha, dos colegas de minha filha, e o medo que eu tenho e que ela tem, que nós temos do porvir, que as pessoas não perceberam que as coisas estão anormais, né? Que isso não existe mais, o mundo que conhecíamos não existe mais. Até a frase do A Sete Palmos, Six Feet Under, série muito boa, aliás, quando lá no final a garota, a Claire, querendo recordar da vida que ela tinha, então ela vê uma presença espiritual do seu irmão e ele diz para ela, isso não existe mais. Ou seja, aquele mundo de nossa infância não existe mais, cara. Na verdade, não é que ele está pelo avesso, que é um novo mundo, é um novo normal, não. As pessoas não estão percebendo uma coisa. O mundo, ele está se destruindo muito rapidamente. Crianças em escolas falidas, né, com ensino falido, entidades familiares falidas, não tem mais aquela coisa do papai, mamãe, vovó, cadeia de respeito, pessoas sentadas à frente da TV enquanto jantam, conversando alguma coisa, sentando na calçada para conversar. Hoje em dia é todo mundo bitolado em rede social, olhando produção de conteúdo de pessoas que nunca deveriam na vida ter produzido conteúdo. É apenas groselha, bobagem, vaidade, né? Se a gente olhar bem, tudo vaidade e aflição. É só o que nós vemos quando a gente quando acessamos coisas como Instagram. Já acessei TikTok em um determinado momento, Kawaii ainda não acessei. Só vemos como Eclesiastes estava certo. Tudo aqui embaixo é vaidade e aflição. E eu acho que nunca foi tanto quanto nesses últimos momentos. Isso dá uma tristeza, que eu gosto de chamar de tristeza profunda, com o mundo que me cerca, né? Principalmente por ter uma filha que irá encarar esse mundo. Me preocupo com a forma como ela irá encarar. Não sei nem qual é a forma que ela poderá melhor encarar este mundo, este admirável mundo novo, porque às vezes eu penso que eu estou tentando educar para o mundo onde eu cresci. Talvez isso nem sirva, né? Mas com certeza não serve para o mundo que ela terá pela frente. Às vezes eu fico até com receio também de que as lições que eu dou para minha filha sejam, na verdade, lições que possam até atrapalhar a sua sobrevivência neste admirável mundo novo, cara. Eu ando muito triste mesmo com o mundo, com a existência, com tudo que nos cerca. Para citar aí um filme, né, que eu assisti há poucos dias na Netflix, aliás, muito bom, O Mal que Nos Habita, né? Eu ando muito, filme argentino, ando muito frustrado com o mal que nos habita. E esse fato com esse garotinho ter trucidado tantos animais, ele não ter parado, ele ter prazer em ficar perpetrando o ato por 40 minutos, isso é algo que me abalou muito, Isso sempre houve, né? Eu tive colega que maltratou, teve a Larissa do Coelhinho, já tive colega que matou o gato, mas, cara, ficava naquilo mesmo, porque as pessoas, isso repercutia também emocionalmente,
até nessa gurizada mais casca grossa, mais difícil, mais ruim, mais psicopata, que eram colegas nossos na infância. Então o cara fazia uma vez, virava até lenda, né? Ah, fulano matou um gato afogado. Então daqui 5 anos pela frente a gente conhecia o fulano, o Dardo era o cara que matou um gato afogado. O Dardo, ele matou o gato. A gente chegou a uns 18 anos falando que fulano matou um gato afogado, cara. É uma coisa que já era impactante para nós, foi também para o cara que matou afogado o gatinho, como para a moça que matou o coelhinho. Tudo foi resolvido no âmbito familiar. Essas pessoas hoje são pessoas dignas, decentes, pelo que eu vejo, né? O pouco que eu vejo, pude perceber. Agora, um garoto que sai matando, né? Executando tantos animais, e eu sabendo como é que vai ser a forma de abordagem, que não será familiar, será o que? De conselho tutelar, psicólogos, Ministério Público, trazendo suas groselhas. Como é que se vai curar, né? Esse garoto desse mal que o habita e o levou a fazer isso com esses animais? Isso é medonho, muito medonho. Quando eu vi a notícia no canal do meu colega, o Fabiano, Café Gay 24, foi a primeira vez que eu vi a notícia, porque eu passei o dia afastado do celular, em razão do trabalho, usando o celular só para me comunicar por WhatsApp para trabalho, e eu pensei até não, deve ter alguma coisa errada aqui. Aí fui pesquisar e vi que realmente, né, tem imagens das câmeras ali de segurança, filmando tudo. Muita gente pensando, meu Deus, que barbaridade, né? Isso não só acontece nos dias de hoje. Não, isso não acontece nos dias de hoje, isso sempre houve, desde que o mundo é mundo, em nossa história de sangue, suor e lágrimas, né? De que Eva traiu Adão no primórdio dos tempos e que Caim matou Abel. Me lembrei da maldade humana em crianças, em O Senhor das Moscas, de um grande autor que faleceu, cético e desiludido com a humanidade, mas apenas achei necessário colocar o meu ponto de vista, né, de que coisas assim sempre ocorreram. Muitas vezes talvez fosse abafado, né, só que agora é abordado de uma forma que parece pior do que o fato. Então me pergunto que tipo de pequenos monstros estamos criando em nossa sociedade para cuidar de nós na velhice, para cuidar da enorme quantidade de adultos com problemas mentais, não se chamam problemas mentais, né? Com condições mentais diferenciadas, e ninguém quer abordar isso, né? Como é que será esse futuro? Um monte de velho sendo cuidado por pessoas que na infância matavam animaizinhos por prazer e que não levaram a penalidade devida que deveriam ter levado por isso. Não foram abordados por psicólogos para falar de generalidades, assuntos holísticos sobre o ato. Essas pessoas vão crescer e vão cuidar de nós na velhice. Já tem muita gente que não quer trabalhar, então me pergunto, na verdade, quem é que vai até custear esse cuidado conosco na velhice. E sem contar ainda mais, né, como é que se vai suportar, né, o Estado vai suportar cuidar de tantas pessoas com autismo e TDAH. E insisto, quem nega esse crescimento, no número de pessoas com essas condições, está mentindo para si mesmo, né? Não é que há melhor diagnóstico e agora essas crianças estão inseridas na sociedade. Não, é porque está havendo realmente um grande número de crianças com condições emocionais diferenciadas. E elas também precisarão ser cuidadas. Ou seja, nosso futuro, ele não é incerto, ele é sombrio, a não ser que haja aqui talvez um grande colapso socioeconômico, e as pessoas tenham que começar a olhar para si, para a sua família, cuidar dos seus, porque não haverá mais Estado, né, paternalista ali mentindo que vai te dar um bem-estar social, então se confia muito também no Estado. É por isso que mulheres, né, gostam tanto de mais direitos para elas, né, e para os filhos dela também, principalmente se tiver alguma condição, porque se tornou isso, os homens cada vez mais afeminados. Isso não tem nada a ver com ser gay, né? Na verdade afeminado porque estão reagindo ao mundo quase como uma mulher.
Esses dias eu precisei trocar o pneu do carro de um colega meu, porque ele não sabia trocar o pneu do carro. Já teve gente que me chamou para usar uma furadeira. Então os homens estão se tornando mulheres, né? As mulheres sendo tratadas como crianças são semi-inimputáveis, e as crianças e os cachorrinhos são pequenos intocáveis, né? Pequenos deuses. E certas conversas não podem ser desenvolvidas para se discutir o que é que vem havendo nesse mundo tão caótico, que eu realmente não compreendo mais. Só tento hoje zelar por minha segurança durante minha sobrevida, minha segurança e de minha família, porque o mundo está insano, o mundo está louco, é algo meio como o alienista de Machado de Assis. E os loucos estão querendo cuidar dos loucos. Com suas teorias aí, meio de ONU, com a chancela do Estado e dos poderes do Estado, Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, delegacias de mulheres, e tudo isso está virando caos, cara. Está virando, se tornando caos. Garoto que mata a família por causa do telefone celular, garoto que trucida animaizinhos por 40 minutos, e ninguém pode falar nada, né? Porque se abordar da forma correta como se abordava como quando a gente era criança, é mais fácil que quem fez essa abordagem seja preso, né? Processado, preso, e veja sua vida arruinada. É um tema, na verdade, até delicado de se tocar aqui no YouTube, porque tem muita gente que pode se sentir ofendido. Ah, eu tenho criança com autismo em minha família, você não deveria se referir dessa forma. Eu estou vendo que está se abordando o autismo como assim, pequenos são os jovens, né, com autismo, eles são quase deidades. Não é para você abordar de uma forma pragmática. Como vamos inserir efetivamente esses garotos na sociedade, não para ficarem brincando, não para ficarem se sentindo amados e queridinhos, porque, cara, eu não me sinto amado e queridinho nesse mundo, né? Aquela coisa, citando outro filme, já não me sinto em casa nesse mundo, então o jovem com autismo ele vai ter que se sentir. É isso que se quer. E não deveriam também pegar a coisa mais prática, mais pragmática para essa juventude com autismo, TDAH e tantas outras condições. Mas não, estão tratando como deidades. São deidades, tomem direitos, benefícios financeiros, e a gente não vai mais tocar no assunto de que isso está aumentando, que no futuro vai colapsar, porque a pouca força de trabalho que teremos no futuro, ralando e trabalhando, não vai querer sustentar velho e tanta gente com problemas emocionais. Então esse welfare vai quebrar, meu amigo. Cedo ou tarde isso aí tudo vai quebrar, simplesmente porque não quiseram assumir o óbvio, que as crianças que estão nascendo, elas não estão nascendo normais, uma grande parte. Isso não é uma questão de melhor diagnóstico, é porque realmente não estão nascendo normais, e que a forma como estamos abordando isso apenas com inclusão, não resolve totalmente. Deveríamos ser mais pragmáticos na abordagem, como ainda não sei, mas a educação do passado talvez ajudasse com isso aí. A terapia ocupacional, vejo muito hoje. Minha terapia ocupacional quando era guri era juntar saco de algaroba, tirar a algaroba dos pés, juntar sacos com meus amigos e vender, carregando nas costas em carrego de mão, para quem criava cavalo, para quem tinha aras, porque assim a gente ganhava uns trocados, e com esses trocados a gente ia geralmente na venda, né, na bodega mais próxima, e ali a gente comprava uma tubaína e algumas porcarias para comer. Quase sempre era um biscoitão desse tamanho branco, chamado Branca de Neve, algumas pessoas chamavam de Mata-Fome, com refrigerante. Era quase isso. Ou em um bolinho também, bolinho de saia, aí vinha um camarãozinho ali em cima. Também tinha um tira-gosto muito bom, feito com baço, se chama passarinha, que os cachaceiros gostavam muito da passarinha, que é o baço do boi, para descer com cana. E a gente criança gostava, né? Mas para comer sem cana. Ou seja, a gente tinha essa terapia ocupacional, cara. E a terapia ocupacional hoje é ficar ali, né, consumindo recursos do pai. Não pode colocar a criança para subir um pé de manga, encher um balde de manga para limpar a casa, para lustrar os móveis, como eu era obrigado a lustrar móveis, lustrar utensílios de metal, um produto chamado Silvio, fedorento, muito fedorento, eu tinha que lustrar esses produtos. E as minhas obrigações junto com meu irmão. Minha mãe foi uma pessoa muito difícil na minha vida, mas ela me ensinou
que a vida é dura e a mulher é cruel. Ela me deu uma grande lição de vida. Mais ou menos assim, olha, o inferno é aqui. Rale e tente se desenvolver. Basicamente era essa a lição dela, porque senão você vai se ferrar na vida. E foi uma mulher muito difícil, dura, ainda é, né? Só que essa lição de vida que ela nos deu foi muito, muito valiosa. Eu ando preocupado, em resumo. Já ando meio triste, melancólico com os rumos de nossa vida há algum tempo. Só que vendo uma notícia como essa do exterminador de bichinhos em uma fazenda, eu fico ainda mais arrasado. Porque eu sei que isso existe, continuará existindo, mas sei que não farão a abordagem devida que deveria se fazer junto a uma criança dessa. E casos também até mais leves, né, também não se fazem a abordagem devida. E o futuro que nos espera, velhinhos, é esse de jovens violentos, detentores de todos os direitos e as benesses e as dívidas históricas do planeta. Mulheres também, né, detentoras de todos os direitos e regalias desta existência. Tem também movimentos raciais, né, que querem também cobranças de dívidas históricas. No resumo, eu não sei de onde se vai tirar tanto recurso para pagar tanta dívida a mulher, a negros, a pardos, a crianças agora, né, com problemas emotivos, que tem ali uma assistência, um valor financeiro, de assistência social, por ser autista, por possuir TDAH, e ninguém pode abordar de uma forma mais incisiva o assunto, mais prático, procurar terapias práticas, né? Vamos pegar aqui uma criança, tem um que não, ele é autista, está fazendo terapia ocupacional. Olha, no lugar dele fazer terapia ocupacional com bloquinhos, né, juntando bloquinhos, alguma coisa, vamos colocar essas crianças para limpar a casa, limpar o quarto, recolher cocô de cachorro. Se puder, quer um dinheiro, quer um trocado, procura se a vizinha está precisando de um favor, como eu fazia vários favores em minha rua para ganhar os trocados, até mesmo juntar, né, sacos de algaroba para quem tinha cavalo. E assim ganhar umas moedas com meus amigos e aproveitei esse dinheiro na bodega da esquina. Mas se fizermos isso, aparece logo o Ministério Público do Trabalho, né? Trabalho infantil e com a criança do espectro autista. Cara, dá uma desilusão tão grande o que vem acontecendo. Parece que tudo foi arquitetado, planejado para dar mal, cara. As famílias estão perdidas. Se a sua ainda não se perdeu, cedo ou tarde ela se perderá. Você não reconhecerá talvez seus filhos um pouco mais à frente, e tão intoxicados que eles estarão dessas doutrinas maquiavélicas que já nos enfiaram, né, a fórceps pela boca, pelos ouvidos, colocaram no nosso cérebro, mas que hoje é consumida, né, perdida, por rede social. Tá lá o guri com o telefone celular vendo Instagram, cara. Instagram é tão podre, tão inútil, né, cara. Reels, stories, reels de doutoras Deolanes, Carlinhos Maias, Whindersson Nunes, tantos outros influencers que se fizeram aí em redes sociais, principalmente Instagram hoje, para falar do nada sobre o nada. Se fosse para falar do nada, se pelo menos tivesse ali a inventividade do Seinfeld, que era o melhor programa do mundo sobre nada, tudo bem, pelo menos a gente se divertia. Mas são conteúdos tão pobres. Eu realmente ando desanimado. Eu penso que nós estamos num mato sem cachorro e este país, né, que já é uma nação desgraçada, está afundando cada vez mais, não na lama, no lamaçal, mas no hospício. Está afundando no hospício. Se você não for um pouco louco, tentar ser um pouco louco, você também desiste, meio que desiste de viver aqui, você vai acabar se churrascando, cara, porque não tem muita positividade não, viu? O que eu venho falando para muitos amigos é aproveite o dia. É o velho carpe diem, né? Se alimente direito, tente fazer exercícios, trabalhe, tente cuidar da sua família, coma bem, aproveita aquele cafezinho legal, né? Quente e seu chopp geladinho, porque é isso que a gente tem a fazer nos dias de hoje, nesses dias tão loucos, e que ficarão ainda mais. É isso. Essa notícia do garotinho mexeu muito comigo. Espero que ele tenha bons cuidados, mas o mundo me diz que ele não terá
talvez o cuidado devido. Aparecerá um monte de gente, né, com mil e uma teorias de cuidados para abordar essa situação, e talvez nenhuma seja a eficaz. A eficaz como os parentes de Larissa, minha amiga quando era criança, souberam lidar quando ela achou interessante um dia matar um coelho com uma pedrada. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, já estou muito angustiado com tudo isso. Grande abraço a todos e até a próxima.